Olá, seja muito bem-vindo. No Cultura em Pauta de hoje vamos falar sobre cultura popular. É que um projeto está levando oficina gratuita e transformando a vivência da comunidade em criação audiovisual, tendo como pano de fundo o Bumba Meu Boi. Temos ainda uma matéria super legal sobre as belezas de um passeio nas fronhas maranhenses. E claro, não podem faltar dicas de diversão para o fim de semana no nosso vitrine cultural. Então aperta os cintos porque o Cultura em Pauta está decolando. O Cultura em Pauta tem o prazer de receber o ator e dramaturgo Lawande Aires. Ele veio falar sobre o ateliê de roteiro e linguagem, no miolo do personagem, uma oficina gratuita que propõe transformar histórias da vida real em criação audiovisual, tendo o Bumba Meu Boi como pano de fundo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como é que surgiu a ideia, né, desse projeto aí, no miolo da história? Veja só, nós encontramos um personagem pagando uma promessa ali por volta dos anos 2000, na Capela de São Pedro, e de lá para cá esse personagem transformou as nossas vidas, assim, no caso a minha vida e também a do meu parceiro Igor Nascimento. Nós criamos uma peça teatral que circulou todo o Brasil, depois essa peça virou um filme de longa-metragem que a gente está aguardando ser lançado, e o Bomba, esse brincante miolo, participou como figurante nesse filme. Foi convidado para esse projeto. E depois disso eu fiquei pensando assim, por que não dar o protagonismo ao personagem que é o protagonista da nossa história? E assim nós desenvolvemos o projeto Bomba no miolo da história para contar a vida desse personagem por via de um documentário. Legal. E nessa oficina, de que forma é utilizar o miolo entra nessas oficinas? Né? O miolo entra nessas oficinas pela perspectiva do brincante anônimo. Né? Nós fomos entendendo a importância de trabalhar bordadeiras, vaqueiros, rajados, caboclos de pena como protagonistas de narrativas. Então, como o Bomba foi protagonista de uma peça teatral e do roteiro de longa-metragem e protagonista desse seu documentário, nós começamos a articular essas narrativas na qual os brincantes populares possam ser heróis protagonistas, né? Os condutores da história. Então, toda a nossa narrativa de desenvolvimento de audiovisual, ela vem passando primeiro, pelas fases do Bumba Meu Boi. Então, as peças e os filmes, elas apresentam as 6 partes. Guarnecer, lá vai, licença, comédia, o rol, que é o ponto climático da crise, e toadas de despedida, né, o ponto da despedida. E assim esse personagem vai passando, né, personagem, as figuras, conflitos, crises, nós são desenvolvidos nessa forma, conectando com o Bumba Meu Boi. Legal. Os atores principais, né, do alto do Bumba Meu Boi e a própria dança em si, ela é tão forte aqui no Maranhão, mas os personagens principais só são conhecidos nesse período. No restante do ano a gente não sabe quem é aquele cantador, ele faz o quê. E agora imagine um miolo que dentro da própria dança ele é escondido debaixo, né, do boi ali, da barra do boi, dá visibilidade, trazer o protagonismo para ele é importante também, porque ele é o símbolo central dessa manifestação. Nós percebemos essa dualidade, esse ponto de fricção no qual nós temos o protagonista da festa, que é o boi, né, manipulado por um miolo, e ao mesmo tempo invisível, um ser invisível. Então nós temos ao mesmo ponto o encantado, o encantamento, o que traz o movimento, a vida e a beleza, e aquele que não é visto, que não é lembrado, que faz o esforço, a parte física talvez, sustenta o boi nas costas. A mais exaustiva de toda a temporada, especialmente no ato da matança e da morte, onde os movimentos são mais ágeis, mais agressivos, mais extenuantes, e essa pessoa que fica oculta, como você falou. Então a ideia tanto do ateliê de roteiro, né, quanto da construção desses filmes e dessas peças, é como que a gente estrutura uma narrativa que dê voz a essas figuras que estão aí no anonimato e são esquecidas durante o resto da temporada. A gente está vendo nos últimos tempos esse movimento de dar luz ao miolo. E a gente vê já no São João o reflexo disso, alguns bois com crianças, né, sendo miolo, fazendo questão porque geralmente eles
poderiam preferir ser um brincante, ser o cantador, ser o dançante, quem está lá na frente, mas a gente vê de forma tão linda, singela, né? Aquela criancinha com o boi dançando, como se fosse mesmo ali o verdadeiro miolo do boi. Isso é importante, isso é fruto já desse pensamento, né? De trazer luz ao miolo. Né? Eu creio que sim, e também que faz parte dessa questão do desenvolvimento da nossa identidade cultural. Acho que a partir do momento em que esse perfil e essa palavra identidade cultural começou a ser acionada cada vez de forma mais pungente, né? E com uma questão de formativa também dentro dos barracões, pelos próprios brincantes, de se assumir, né? De acreditar na importância daquilo que está sendo feito, do amor que é dedicado àquilo, da importância de cada personagem. Acho que isso foi valorizando. Recentemente eu vi num depoimento da dona Regina Avelar falando que o boi de zabumba do mestre Leonardo, hoje o que ela mais tem são crianças querendo ser miolos. Então isso é muito importante. No encontro de miolos a gente vê dezenas de crianças de 2 anos, de 1 ano e meio, carregando seu boizinho nas costas, e isso é que vai fortalecer as futuras gerações de brincantes. Você falou ainda há pouco sobre um longa-metragem. Em que pé está esse longa? Quando é que ele sai? Quem tiver curioso já de olhar, né? Quando é que vai ter essa chance? Nós filmamos esse filme em 2022 e ainda não temos informações que é uma outra produtora que está realizando o processo de finalização do filme. Nós não sabemos. Nós estamos muito curiosos porque foi uma grande produção realizada aqui no ano de 2022. E com uma equipe grande, muito experiente. Então, um spoilerzinho, como é que é o enredo dele? O miolo da história trata da vida de um personagem que vai pagar uma promessa na Capela de São Pedro. Mas o sonho dele é ser cantador de Bumba Meu Boi. E como ele não é aceito pelo grupo, ele se sente diminuído, ofendido e decide não brincar mais de boi naquela boiada. Mas aí uma série de acontecimentos o leva a adoecer e ele fica muito mal das pernas, e para não perder as pernas, ele precisa refazer os votos com os santos e subir a Capela de São Pedro. Essa é a nossa história. Bacana. Qual a importância de levar essa formação ali para a região Itaquibacanga, não só no Anjo da Guarda, mas vai envolver toda a região? A área Itaquibacanga ela é um polo cultural muito efervescente, forte, com várias manifestações, com brincantes de Bumba Meu Boi também. Então, no momento que nós fazemos isso, especialmente no Teatro do Grita, que são 50 anos de história, né? Nós nos sentimos honrados de poder compartilhar essa experiência de desenvolvimento de linguagem, em roteiro e em dramaturgia com aquele espaço e com essa comunidade, porque isso vai aproximar cada vez mais. O nosso intuito é fazer com que os nossos olhares se despertem para as nossas histórias, mas não no sentido minimalista ou folclorista, né? Mas é aprofundar mesmo a potência das narrativas, para que a gente se reconheça e possa friccionar temas que possam nos elevar tanto esteticamente, quanto politicamente, quanto conceitualmente, para que a gente possa transpor esses lugares que a narrativa popular já nos oferece com tanta alegria, com tanto brilho, para que a gente possa desenvolver outras linguagens também. Nessas oficinas, como é que vai funcionar a dinâmica dessas oficinas? Olha, o Igor Nascimento é que vai ministrar essa oficina, e o Igor Nascimento é um professor já bastante experimentado, né, como roteirista, como dramaturgo, com publicações de livros, né, são 4 livros publicados já. Então, nós vamos trabalhar pela figura do miolo, as representações, primeiro, de narrativa, sinopse, né, sinopse curta, logline, nó, conflito, desenlace, conclusão de narrativas. Qual deve ser o impacto disso quando essas pessoas se reconhecem como participantes desse ato tão emblemático na cultura do Estado, que é o Bumba Meu Boi, a figura do miolo? Qual o reflexo disso também na vida deles enquanto cidadão, a questão do pertencimento, de vestir a cultura do seu Estado? Quando nós convidamos o Miolo Bomba para assistir a peça O Miolo da História, ele entrou pela primeira vez no Teatro Arthur Azevedo, subiu ao palco chorando junto comigo, bastante emocionado e agradecendo aquela experiência de se reconhecer na cena. Quando nós mostramos agora para ele um corte do filme, um clipe do filme que nós fizemos, ele ficou muito emocionado e sem acreditar naquilo que estava sendo dito sobre ele e mostrado sobre ele. Eu acho que quando a gente volta os nossos olhares
para essas figuras que estão ali no esquecimento da pós-brincadeira, né, a gente fortalece não somente a vida dessas pessoas, como a gente fortalece toda uma cadeia da produção da economia criativa e também desenvolve o nosso olhar para que a gente possa ver para além das narrativas hollywoodianas, para ver para dos blackbusters, sabe? Sim. Para que a gente possa olhar além e desenvolver também aquilo que nós temos de mais potente, que é a nossa cultura popular, que são as nossas tradições, que são as nossas identidades, e com isso a gente possa construir novos caminhos, haja visto o que está acontecendo hoje com a cena da atuação nordestina brasileira, né? Sim, como que legal. atores do Nordeste estão ocupando as telas, estão ocupando as grandes salas, estão ocupando as telas das telenovelas. Então é importante que a gente veja que isso também se reflete no figurino, na dramaturgia, na direção, nos câmeras. Então está toda uma cadeia que vai junto com essas narrativas. E logo após as oficinas a gente vai ter o lançamento de um documentário também, né? É esse documentário do Bomba, é? E o documentário do Bomba será lançado dia 15 de maio, às 19 horas, e nós estamos só aguardando fechar a confirmação do Cine que nós vamos fazer essa exibição para poder divulgar direitinho, mas a data já está fechada. O Bomba vai estar nas telas, um filme de curta-metragem, duração de 25 minutos, contando um pouco dessa sua história como brincante, como morador do bairro da Liberdade, como essa pessoa que ocupa vários lugares na cultura popular, como participante dos terreiros de Mina, como participante dos tambores de crioula também. Uma fluência de é uma grande confluência de informações entre um personagem, né, invisível que de repente mostra toda a sua potência e grandeza. Beleza, então. A gente bateu o papo aqui sobre essa oficina. Ainda tem oportunidade das pessoas se inscrever para participar? Como é que funciona também? Quem tiver interessado ainda pode entrar na página da Verso Baiô e clicar lá na plataforma do Google Forms para preencher seu formulário e participar desse momento. Estamos de volta. Agora, você já pensou em um passeio que inclui travessias de barco, paradas para banho e paisagens que misturam o azul das águas com o branco das areias, que não são os lençóis, mas são as fronhas maranhenses. Essa delícia fica na Raposa, na região metropolitana de São Luís. Roda aí! A poucos quilômetros da capital, um cenário ainda pouco explorado chama a atenção pela singularidade. No município de Raposa, as chamadas fronhas maranhenses revelam um conjunto de dunas e lagoas que encantam quem busca experiências em meio à natureza. O passeio inclui travessias de barco, paradas para banho e paisagens que misturam o azul das águas com o branco das areias. E a gente conheceu um lugar que a gente ainda não tinha conhecido, um lugar muito bacana, onde que a gente curtiu assim, essa tarde de domingo, né? Aqui em Raposa. Foi uma tarde muito bacana. Eu gostei, amei, uma experiência incrível. Recomendo para todo mundo. E não vai ficar só nessa primeira vez, vai ter vários passeios. Eu amei mesmo, de verdade. O interesse por esse tipo de roteiro já reflete nos números. Um levantamento do Observatório do Turismo do Maranhão apontou aumento de 24% nos embarques no primeiro trimestre de 2026. O avanço confirma o turismo náutico como uma das principais frentes de desenvolvimento econômico na região. Todo esse fruto que a gente colhe hoje depende da melhoria dos serviços prestados da comunidade pelo setor de turismo náutico, pelo investimento em novos equipamentos, né? Barcos confortáveis, seguros, tá? Assim, pela melhoria da gastronomia local, pela qualificação de mão de obra de quem trabalha, de quem recebe o visitante, e assim a gente espera continuar de maneira crescente o número de turistas e visitantes que vêm para o município de Raposa. Além de atrair visitantes, a movimentação fortalece a economia local.
Profissionais como barqueiros, guias e comerciantes têm no fluxo de turistas uma fonte fundamental de renda. Com mais de 2 décadas de atuação, Robson acompanha de perto essa transformação e fala sobre o impacto positivo da atividade, especialmente nos períodos de maior movimento. Muitos visitantes vêm para fazer o passeio e muita do pessoal local também vai para as lagoas. Agora nós estamos na época das lagoas. Na época de chuva, as lagoas se formam e ficam bem parecidas com os Lençóis Maranhenses. Bem aqui pertinho de São Luís, aqui Raposa, Maranhão. Podem vir conhecer que aqui a região é ótima para quem quer curtir um dia de lazer. Fim de semana chegou e, é claro, com ele as dicas de diversão. E Leda Lima é quem traz as boas para quem quer curtir o que rola de melhor na cidade. Chega mais, Leda! Olá pessoal, eu sou Leda Lima e essa é a nossa vitrine cultural que chegou redondinha nesse fim de semana, então bora pra cima! A gente já começa falando da sexta-feira porque ela é o pontapé da diversão. O palco do Miolo Bar na Litorânea, que já viveu tantos momentos especiais, recebe novamente essa dupla de artistas que é pura good vibes, Djalma Chaves e Tutuca Viana. O show De Volta ao Miolo é reencontro, é memória boa, é música que abraça. A partir das 8 horas da noite vai ser lindo demais. Sexta e sábado também acontece a feira EDB, Encontro de Brechóis, do Ceprama, no Centro Histórico da capital. Essa edição vem com uma novidade super animal, que é um espaço de adoção responsável. Olha que emocionante, gente. Você pode encontrar o seu melhor amigo nesse dia. Eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. A feira começa a partir das 4 da tarde. Vem conhecer, se encantar e transformar uma vida, a deles e a sua. Maiores informações no Instagram abaixo. E abram as portas que os pandeiros chegaram. O ensaio itinerante da Liga Apoiar chega com alegria, cultura e grandes atrações nesse sábado às 5 da tarde na sede do Boi Rosa de Saron, no Parque Nice Lobão. Todo mundo convidado. Mais ensaios itinerantes chegando no sábado. Boi de Axixá, Boi Lendas e Magias, Boi de Nina Rodrigues e Boi Pirilampo, quadrilha Chopai e Cacuriá do John se juntam num grande encontro de cores e brilho, a partir das 7 da noite, na sede do Boi Pirilampo, no 3º conjunto da Coab. Todo mundo super convidado. E a dica da semana é a programação especial no Cinema Sesc, na Deodoro. Sessões gratuitas que trazem mostras temáticas e pré-estreias exclusivas. Para a criançada, a diversão está garantida com um grilo feliz e uma seleção de curtas com a edição 4ª animada. E na sessão Maranhão, o destaque vai para o curta-metragem de estreia da atriz Áurea Maranhão, como diretora de Mala Preta. Aproveita, galera, cinema é arte viva. Nossa vitrine cultural chegou ao fim, mas deixou você muito bem informado do que vai rolar na ilha. Aproveite com moderação, com amigos e família, e a gente se encontra na próxima sexta-feira aqui na TV Assembleia do Maranhão. Beijo grande, tchau, tchau, gente. Fui! E o Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Assembleia MA. O Cultura em Pauta volta na próxima semana. Eu espero por você, hein? Até lá!